Na minha frente, quase no centro do dorso convexo do Gólgota, só havia 6 árvores mutiladas, nuas, mostrando aqui e além as cicatrizes circulares e esbranquiçadas, onde, em tempos, tinham florescido outras tantas ramadas. Conservavam ainda a casca cinzenta e áspera própria das coníferas, ainda com resina que escorrera em fios por entre fendas da casca e se solidificara. Quase todos apresentavam na parte inferior uma infinidade de marcas que permitiam ver a face sólida da madeira. Porém, naqueles instantes, não soube adivinhar a que eram devidas. Nas extremidades, os estipes, cujas alturas oscilavam entre os 3 e os 4 metros, afiados muito toscamente. Como se os responsáveis pelo patíbulo tivessem a pretensão de lhes aguçar a ponta a golpes de machete. Eram as únicas zonas claras daqueles sinistros fantasmas, alinhados em 2 fileiras quase paralelas. Nas pontas as 6 árvores apresentavam diversas rachas, à maneira de forquilhas. A separação de poste a poste, na primeira fila, não chegava aos 3 metros. Quanto aos outros paus, tinham sido cravados 4 ou 5 metros mais atrás e um deles, o voltado para o ocidente, estava inclinado. Sem dúvida, as cunhas de madeira que serviam para escorar a árvore tinham cedido. Houve também outra coisa que me causou estranheza: 2 tinham sido perfurados, mais ou menos a 1 metro do chão, por barras de ferro, que ficavam a descoberto de um lado e outro dos postes cilíndricos. Os cediles em questão, foi a única identificação que me veio à memória, tinham sido dispostos no madeiro central da primeira fileira e no que se erguia à esquerda deste, quer dizer, no que ocupava o extremo oriental da citada primeira fila de estipes. Não podia saber então, mas a presença do último cedile viria a ser de certa transcendência naquilo que poderia qualificar de diálogo entre o Galileu e um dos zelotas. Durante uns minutos que me pareceram intermináveis, tanto os bandidos como Jesus permaneceram com o olhar fixo naqueles troncos. O silêncio, quebrado pela tempestade, foi longamente significativo. Mas aquela situação tensa duraria pouco. 7 dos soldados tomaram posições, rodeando as 3 primeiras árvores, enquanto o que transportava o saco de couro se apressava a meter-lhe as mãos dentro e a tirar de lá uma série de ferramentas. Gelou-me o sangue nas veias ao ver o molho de cravos, julgo que contei 15, 2 martelos de grandes cabeças quadrangulares de madeira, tenazes de encêbados cabos de couro, uma corrente de 1 metro de comprimento e um machete de curtas dimensões e lâmina larga. Os terroristas, como que hipnotizados ao pé dos estipes, logo saíram do seu mutismo. 2 membros da patrulha tinham começado a soltar a corda que amarrava ao patíbulo o mais velho dos zelotas. Foi aquela chispa que incendiou um dos seus últimos ataques de histerismo e desespero. Ao compreender que fora escolhido como primeira vítima, começou a gritar desesperadamente, sacudindo o madeiro com os braços e atirando pontapés aos legionários. Longino, que parecia esperar aquela reação, ordenou qualquer coisa a um terceiro soldado. Este pôs-se atrás do condenado, agarrando pelo cabelo, deu-lhe um forte puxão, imobilizando-o. Sem perder um segundo, o centurião agarrou uma das lanças e, depois de apontar a base do fuste à cabeça do prisioneiro, vibrou uma pancada seca que o fez desmaiar. Uma vez livre das ataduras, e enquanto era amparado por 2 dos soldados, o que o tinha imobilizado acabou por lhe arrancar a túnica rasgada, respeitando, no entanto, a tanga. Com uma precisão e um desembaraço que me deixaram perplexo, os romanos estenderam de costas o guerrilheiro inconsciente, esticando, a palavra mais exata seria retesando, os braços sobre o madeiro. Por se tratar de um patíbulo perfeitamente cilíndrico, cada um dos legionários encarregados de puxar pelos braços se ajoelhou na frente de cada uma das pontas do lenho, segurando-o com os joelhos e as coxas. Deste modo se conseguia uma estabilidade aceitável durante o processo do encravamento. Quando os verdugos consideraram que o patíbulo se encontrava perfeitamente seguro, fizeram um aceno de cabeça e o soldado responsável pelas ferramentas veio à cabeceira, ajoelhando-se também na rocha branca.
Os seus joelhos musculosos prenderam a cabeça do réu, esmagando-lhe, praticamente, as orelhas, ao mesmo tempo, e embora aquela última medida de segurança não parecesse necessária no caso do bandido, um quarto legionário uniu os tornozelos, rodeando-os com a corrente. O cedile era uma peça de madeira ou de metal, ferro, geralmente, que em certas alturas era colocada nas zonas baixas da estipe. Era colocado quando se desejava prolongar a agonia do crucificado. Nesta peça, que adotava formas diversas, de uma simples barra a um taco de madeira, passando por uma estrutura semelhante a um corno, o condenado podia apoiar os pés e, consequentemente, o peso do corpo. Tertuliano citou numa ocasião, chamando-lhe sediles excelsos, ou assento elevado. N. Do M. O soldado que as postara atrás do condenado, controlando-lhe a cabeça, tirou um dos compridos cravos, que tinha metido no cinturão. À sua direita, sobre a rocha do Gólgota, estava um dos volumosos maços. O mestre, ao ver-se sem os guardas que o acompanhavam, deixara-se cair de joelhos no calvário, e continuava na mesma posição, dentro do círculo formado pelo pelotão e voltado para os estipes. No entanto, não creio que chegasse a contemplar a cena. A cabeça e o olhar estavam voltados para a terra, e assim continuou até os homens de Longino virem buscá-lo. Com a minúcia própria de um profissional muito experimentado naquele funesto mistério, o carrasco romano pegou no cravo com a mão direita e foi apalpando com a ponta afiada os diferentes ossos do carpo ou pulso esquerdo pela face palmar. Notei como localizava as artérias radial e cubital, pressionando suavemente a veia que tem este último nome. Depois, fez um pequeno rasgão no ponto certo, passou o cravo para a outra mão e colocou-o verticalmente por cima do ponto escolhido. Pegou em seguida no martelo e levantou os olhos, esperando que o oficial o autorizasse a golpear. Longino assentiu como uma leve inclinação de cabeça e o legionário aproximou o maço até tocar suavemente na cabeça de cobre. Em seguida, levantou o martelo mais alto que a orelha direita, deixando cair com força no cravo. A seção quadrada, com cerca de 8 centímetros, penetrou sem dificuldade, atravessando o pulso e entrando também na madeira do patíbulo. O cravo, de 20 ou 25 centímetros de comprimento, inclinara-se ligeiramente, ao enterrar-se no carpo. A cabeça aparecia agora voltada para os dedos. Naquele momento, com o coração pulsando aceleradamente, não reparei no pormenor que muito depunha a favor do carrasco. Com uma segunda martelada, muito menos violenta que a primeira, o cravo entrou um pouco mais. A cabeça tinha ficado a uns 10 centímetros da pele. O sangue demorou 2 ou 3 segundos a sair. O guerrilheiro não reagiu. Estava inconsciente, e o carrasco apressou-se em repetir a operação no pulso direito. Nesta altura nem sequer olhou para o centurião. Mais 2 marteladas foram suficientes para pregar o condenado a um madeiro. Curiosamente, a cabeça do cravo voltou a ficar obliquamente. Apercebi-me então de como ambos os polegares se tinham voltado bruscamente para o centro da palma das mãos. Os outros dedos tinham ficado apenas dobrados. Ao dirigir os ultrassons para os pulsos do mestre pude formular uma hipótese, confirmada por estudos anatômicos posteriores sobre a causa deste fenômeno. Ao atravessar os pulsos do zelota, 2 borbotões de sangue jorraram lentamente, escorrendo pela casca do lenho e pingando na rocha, onde formou 2 pequenas poças. Embora as hemorragias não fossem preocupantes, a visão do sangue e o encravamento do seu companheiro provocaram o desmoronamento do debilitado sistema nervoso do jovem terrorista. Com o rosto suplicante, conseguiu arrastar-se de joelhos até Longino. Uma vez a seus pés baixou a cabeça até o solo, pedindo aos gritos que tivesse compaixão dele. Durante décimos de segundo, os olhos do centurião embaciaram-se com uma sombra de piedade. Levantou as mãos em sinal de impotência e, de modo a que o condenado não notasse, pediu ao legionário mais próximo o pilum. Longino não podia evitar a crucificação do rapaz, mas podia evitar que sofresse as dolorosas perfurações dos cravos nos pulsos. Levantando a lança com ambas as mãos, preparou-se para golpear o crânio do aterrorizado prisioneiro. Alto! Que quereis daqui?
Os gritos de uma das sentinelas interrompeu os propósitos do oficial. Ao voltar-se, viu um grupo de 6 ou 7 mulheres que subia com passo decidido pela fenda do penhasco. Longino esqueceu-se do réu e avançou ao encontro das hebreias. As mulheres trocaram algumas frases com o centurião, mostrando-lhe um pequeno cântaro de barro vermelho. O chefe da patrulha tranquilizou os seus homens, permitindo que as judias chegassem ao alto do Calvário. Uma vez lá em cima, a que trazia a vasilha dirigiu-se ao guerrilheiro que acabava de ser pregado. Seguiu a uma segunda mulher e as restantes ficaram em silêncio à beira do patíbulo, defendendo-se das aceradas rajadas de vento com os seus amplos mantos negros e verdes. Ao verem que aquele homem jazia inconsciente, as resolutas mulheres voltaram-se para Longino. O centurião, antecipando-se aos seus pensamentos, indicou-lhes o segundo réu, que continuava sob o peso do patíbulo, sangrando e chorando desesperadamente. Mas antes que as filhas de Jerusalém abrissem o cântaro e cumprissem o velho conselho do filho dos provérbios, dai bebidas fortes ao que vai perecer e vinho à alma amargurada, o oficial fez sinal aos legionários para que içassem o primeiro bandido. A escada foi apoiada a uma das estipes da primeira fileira, a de ocidente, enquanto 2 soldados levantavam, não sem dificuldade, o lenho a que estava pregado o condenado. Sem perda de tempo, o carrasco responsável pelas perfurações amarrou uma corda à volta do tórax, dando logo a seguir 2 nós rápidos em cada uma das pontas do patíbulo. Por fim, exibindo grande destreza, rematou a amarra com uma laçada central.